Errar sempre, se omitir jamais. Quando errar é tropeçar, e se omitir é permanecer caído. Essa é uma palavra que Deus me deu já algumas semanas atrás. O dia que eu estava diante dele, e ele falou assim: meu filho, não perca o seu medo, não erre. Deixa eu voltar. Perca o seu medo de errar. E essa foi uma palavra que entrou, cravou no meu peito, no momento que eu estava me cuidando muito para não errar. Eu estava mais ou menos me sentindo assim, numa corda bamba, que se eu olhasse para o lado, se eu ouvisse uma voz, eu me desconcentraria e viraria poeira junto com aquele asfalto que passa ali embaixo, aquele caminho que passa ali embaixo. Essa figura é interessante. Um dia que eu estava no circo, e durante o espetáculo no circo, eu vi aquele equilibrista, e ele passava de um lado para o outro, e no momento daquele espetáculo, aquele equilibrista ele tropeça e cai. Da metade para cima estava claro, e da metade para baixo não se via nada do chão. Mas para surpresa de todo o público, que se apavorou na hora, pensa, você está num espetáculo, o cara está lá, de repente ele escorrega e cai. Quando acende as luzes, tinha o que ali embaixo? Uma rede. Uma rede. Se eu falasse assim, ó, quantos tem coragem de passar de um lado para o outro? Eu te dou um carro, te dou uma Lamborghini, eu te dou uma bolsa de estudos em Harvard. Quantos de vocês se arriscariam tentar passar de um lado para o outro? Nesse penhasco aí. Tem alguém aqui que se arriscaria e falasse, não, eu sei onde que é esse aqui, eu posso levar lá. Por isso que eu tô zoando. Mas ninguém. O que chama atenção nessa imagem? O cara está sem cinto. O cara está sem cinto. Esse cara tinha que apanhar. Ele é responsável. Onde já se viu? É isso que passa na cabeça de alguns aí. O cara é bobo, o cara é besta. Mas esse cara ele decidiu assumir o risco. Por isso essa foto está aqui hoje, você está olhando ele. Talvez ele seria um anônimo, que você nunca iria ver ele. Agora roda o mundo inteiro essa foto. Ele assumiu o risco. Mas aí se eu puxasse uma rede aqui embaixo, de um lado para o outro, e falasse assim, quantos aqui tem coragem de passar por aquela rede, pelaquela corda bamba? Eu daria um Fusca. Quantos passariam? Por um Fusca você passaria. Ainda mais se for um Fusca ali, ó, begezinho que está ali, ó, certeza que você ia passar. Mas a questão é bem simples. Nós temos medo de errar. E esse medo de errar castra a sua coragem de você assumir o risco e falar, não, deixa comigo, eu vou passar de um lado para o outro. Nós vivemos um tempo de mente dualista. Sabe o que é uma mente dualista? Quem sabe aí? Cartesiana, qual que é a mente dualista? Sim, mais. Sim, mais. Sim e mais. Que mais? Dividida. Que mais? Quando eu falo mais, o que vem na sua cabeça do contrário de mais? Mas como que vem na tua cabeça menos, se a gente tem ainda somar e dividir? Porque a sua mente é dualista. Você sabe o que é bom porque alguém te disse que algo é ruim. Mas se ninguém dissesse que algo é ruim, todas as coisas seriam boas. Você sabe que uma coisa ela não presta porque alguém falou que há algo que presta. Deixa eu te explicar melhor. Existe uma cultura predominante hoje dentro das nossas igrejas, dentro das juventudes, dizendo o seguinte: errar é uma vergonha, errar é fracasso, você não pode errar, porque o Espírito Santo na sua vida, você não pode errar, meu amado. Mentira. Porque errar não define quem eu sou. Quando errar é tropeçar, e se omitir é ficar lá deitado. Quando não curtir, sabe o que significa não curtir? Como que faz isso lá no Facebook? Tem a opção não curtir? Tem.
É aquela foto que você pensa que vai bombar e só deu 2 likes. Você sabe que a galera não curtiu. E sabe por que não existe um botão não curtir? Para não aumentar o índice de suicídio. Você nem tem umas menininhas ali que colocam o selfie de elevador, que ia ter 99 não curtir. Sabe o que ela faz? Tem um colapso emocional, vai lá e... Não, vou cortar meus pulsos. Eu achei que eu estava linda, achei que eu estava bonita. Mas é interessante isso. Isso é um gênio. O fato de eu não clicar em curtir, eu estou dizendo assim, não curtir. Isso se chama o quê? Negligência. Quando eu não curtir, não toco curtir, eu estou dizendo não curtir. Mesmo que eu não disse isso. Não, porque coloquei minha foto lá, ninguém gostou. Não, quem disse? Eu vi tua foto lá. Ah, você viu, mas não curtiu. Sabe por que você não curte uma foto? Porque sobe inveja no teu coração. Porque sobe no meu também. Cara, quantas fotos que eu olho assim, eu olho e falo, não, cara, olha o que Deus está fazendo na vida desse cara. Curti. Mas primeira coisa que sobe no meu coração, eu falo, cara, que mané esse cara. No final você vê que o mané é você, que você queria estar no lugar dele. Quando você olha uma figura, aquilo ali sobe sentimentos no teu coração. E esses sentimentos produzem pensamentos. E aí você começa a fazer besteira. Nós precisamos resgatar nessa manhã o direito de errar. E esse direito de errar se chama a rede que está debaixo da corda bamba. Na sua vida, todos os dias você precisa subir numa corda. Todos os dias eu e você nós temos que sobreviver, e isso envolve assumir riscos. Para você chegar nesse cinema hoje, você passou por riscos, você sabia disso? Essa madrugada a gente voltou de Blumenau, e em Blumenau a gente pôde ministrar lá com a equipe aqui a respeito de workshop sobre música, sobre liderança, sobre criatividade, sobre mídia criativa. E no meio da estrada assim, eu lembrei que eu troquei as rodas do meu carro. E eu coloquei roda 18. E alguém, quando eu troquei, falou assim, a primeira coisa que você faz, passa lá na loja e compra uma chave de roda, porque o parafuso que tem ali, a tua chave não tira. Rapaz, era 3 horas da manhã, 2h40, a gente subindo aquela serra, uma penumbra. Eu falei, Jesus, se furar um pneu agora, a gente se furou. Cara, eu esqueci que eu não tenho a chave da roda. E aí eu até comentei no meio da viagem, não comentei? Falei, que risco, cara. Imagina dar um BO aqui. Ele passou, tinha um caminhão assim no meio do mato, o cara tinha dormido no volante e estava lá na ribanceira. E aquilo ali eu tive medo, tive temor. Falei, cara, se furar um pneu agora, no meio de uma tartaruga dessa, estrada de Santa Catarina é horrível ali, aqueles trechos, eu tô morto. Eu vou ficar vamos ficar parado aqui esperando vir um guincho. E parado no meio da penumbra de madrugada. Mas são riscos que eu e você precisamos subir na corda bamba e começar a andar, cara. A questão é que eu e você, nós fomos ensinados a permanecer lá naquele povinho lá, que todo mundo está lá. Aí você fica, não, preciso na minha zona de segurança, eu sou um cara sábio, eu sou um cara responsável. Aí o cara que não sobe ali, ele tem fama de irresponsável. Porque o cara que está lá na corda, ele é um irresponsável. O dia que nós decidimos abrir a igreja no cinema, nós falamos, cara, vamos. Mais alguém aí, vem andando na corda. E o fato de todos os domingos nós estarmos aqui é uma corda bamba. Porque se amanhã ou depois alguém manda um e-mail e fala, a diretoria do shopping proibiu. Sabe o que vai acontecer? Você vai ser informado que não tem sessão. E aí a gente... Só que a religião diz, você caiu. Nós dizemos o quê? Nós tentamos. Saímos da rede de novo e procuramos a próxima corda. Sabe por quê? Porque eu e você precisamos entender que um erro não te define. Você não é o que você faz. Isso eu tenho falado semana após semana. Sabe por que eu falo? Porque o mundo precisa ouvir, a igreja precisa ouvir, pastorzada precisa ouvir. Você não é o que você faz. E a religião fala, você é o que você faz. Por isso que você acha que você tem direito. Por isso você acha que você tem direito à bênção, porque você faz tudo certo. O mito do erro. Pecado é um erro. Pecado é um erro, não é? Pecado é um erro, certo? Todo pecado é um erro. Amém?
mas nem todo erro é pecado. Lembra da mente dualista? Só existe pecado porque alguém falou que não podia. Sabe aquele retiro que você vai, tem lá, proibido meninas entrar no banheiro dos meninos, proibido jovenzinho ir no escurinho sozinho. A Bíblia diz que sem lei não há pecado. Cada vez que você proíbe o seu filho de alguma coisa, a hora que ele faz, você leva ele a pecar. Cada vez que a gente proíbe alguma coisa aqui no cinema, a gente leva você a pecar quando você não faz. Mente dualista. Porque alguém disse que não pode, então agora isso é lícito, isso pode. Mas eu e você, nós precisamos resgatar uma mentalidade integral, onde é tudo nosso, onde eu santifico, inclusive aquilo que é impuro, onde as coisas não me definem, onde eu caminho pela terra e eu não sou um mundano. Sabe por que a Bíblia diz, ou as pessoas elas criaram uma cultura que isso é coisa do mundo? É mundanismo? Porque no original essa palavra mundanismo significa terreno. E aí a Bíblia estava falando de você viver para as coisas terrenas e não classificando uma sociedade dizendo esse é o mundanismo. Não, não. Mundanismo são valores que imperam e governam as trevas. Erros podem denunciar nossa perseverança. Você sabia que o cara mais perseverante, ele surge através de erros? Você percebe que o cara levou 2000 tentativas para descobrir a luz. Mas você ficou sabendo quem que descobriu a luz? Por causa do erro dele. Quanto mais eu erro, mais você começa a perceber, cara, esse cara é muito perseverante. Deu errado aqui, deu errado ali, errou lá, e o cara continua de pé. Perseverança é o quê? Perseverança é uma virtude. Conceder direito de errar é atravessar a corda bamba com a certeza que há uma rede embaixo. E eu gostaria que você entendesse que essa rede se chama graça. 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 Sabe o que é a graça? A graça não te dá o direito de errar. Sabe o que a graça te dá? O direito de não errar. Deixa eu voltar. A graça não te dá o direito de pecar. Que é isso que popularmente a gente conhece, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí o cara começa a andar em pecado e tal, não, porque daqui para baixo é graça. Na minha vida é tudo graça. Aí você pega lá os cantores gospel, terceiro casamento, quando ele sobe, a primeira coisa que ele fala, porque a graça de Deus. Meu querido, a graça ela não te dá direito de pecar. A graça ela te dá autoridade para não precisar pecar mais. Sem graça ninguém consegue deixar de pecar. Mas com a graça, eu e você, nós temos autoridade sobre o pecado. A graça é a distinção entre todas as religiões. Eu preciso entender que não há condenação mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu preciso entender que esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E se tira o pecado do mundo, o pecado já não habita mais em você. E eu era infectado por essa teologia paulina. Porque o pecado habita em nós. E aí eu vivia assim, Deus, eu sou desgraçado, porque o pecado habita em mim, cara. E pai, me masturbei de novo, Deus, porque o pecado habita em mim. Mas um dia alguém falou assim, o pecado não habita mais. Porque o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, ele não usou você de bode expiatório. Deus não tirou o pecado do mundo, encontrou você e falou, não, habita lá dentro dos lixos. Deus tirou o pecado do mundo, não existe pecado. O pecado ele é um conceito, é uma acusação. O pecado é uma voz que te condena naquilo que você não tem mais condenação. O pecado de uma pessoa, dentro de uma pessoa morta, ele não tem força porque a pessoa já é morta. Um cara do mundo, você acha que o problema dele é o pecado? Ele está morto, o pecado não muda a condição dele. Mas um cara que está vivo, nós sabemos que essa vida só vem da onde? Da videira. Por isso que se eu estou com Ele, se estamos com Ele, estamos nele, nenhuma condenação para aqueles que be in Christ, aqueles que estão nele, aqueles que são um com Ele. Mas aí entra em jogo a ignorância da omissão. A nossa cultura, a sua escolinha, ensinou algo chamado respeito.
A sua igreja te ensinou algo que chama respeito. Sabe o que significa respeito? É quando eu sei algo e eu não posso falar porque eu preciso respeitar alguém. E aí nós passamos a viver uma vida individualista, uma vida de falsa modéstia, de uma educação terrena. E o texto lhe diz, para você que está escandalizado que eu não usei a Bíblia ainda, Marcos 8,38, diz o seguinte: portanto, se nesta época de incredulidade e maldade alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos, então o Filho do Homem, quando vier na sua glória, com a glória do seu Pai, com os santos anjos, também terá vergonha dessas pessoas. Esse texto está dizendo o seguinte: brother, se você ficar cabuloso, cabreiro, de assumir Cristo, de assumir os ensinamentos de Cristo diante dos homens, esse texto está dizendo que Cristo se envergonhará de você diante do Pai. E aqui começa uma tolerância religiosa que eu chutei faz tempo. Porque nós fomos ensinados, não erre, se for preciso se omita para não errar. Mas eu quero te dizer o contrário. Você tem o direito de errar. A partir de hoje, vai lá e erre, vai lá e erre, vai lá e erre, mas nunca mais se omita. Porque a omissão se origina na indiferença. E a indiferença é contrária de amor. Contrário de ódio é paixão. E o contrário de amor é também indiferença. Por isso que nos últimos dias o amor de muitos se esfriará. Sabe o que significa isso? Esse amor frio não é o cara que arrancou a cabeça do outro, que matou a namorada ali sendo policial. Isso não é amor, aquilo ali é ódio, não é falta de amor. Mas o amor frio é aquele amor que vê as coisas e fica segurando o celularzinho filmando. O amor que as pessoas estão padecendo no seu lado, são seus pais, são seus sogros. Eles estão presos na jaula da ignorância e você não tem a moral de chegar e mandar a reta para eles. Você não tem a moral de sentar com a tua mãe e falar: mãe, você está por fora, mãe. A Bíblia diz isso, isso e isso. Você quer isso ou não? Se você não quer, mas a gente respeita. E esse respeito é colocar alguém na geladeira, guardar o defunto. Então ele não apodrece, mas também não é enterrado. Meus queridos, não sejam negligentes na obra do Senhor. Maldito aquele que faz com negligência a obra do Senhor. Presta bem atenção nesse conceito. Omissão não é a presença do inconveniente. Omissão não é a presença do inconveniente, mas omissão é a ausência do imprescindível. Você pensa que, você é inconveniente agora. E aí você se omite para deixar de ser inconveniente. Você se omite. Não fui inconveniente. Mas eu quero te dizer que sabe o que é? Omissão é a ausência daquilo que é imprescindível. Você sabe que aquilo ali é uma vida, é uma chave. Você sabe que aquela frase, que aquele princípio é algo que vai tirar a pessoa de um vale de escuridão. E você simplesmente respeita para não ser inconveniente. Negligência é o maior cemitério, é o funeral de talentos. Muitas pessoas eram para ser cantores, eram para ser compositores, poetas. Muitas pessoas deveriam estar pregando nas praças públicas, nas conferências, nas universidades, mas elas enterraram todo o seu talento para tentar respeitar alguém. Foram negligentes com aquilo que Deus colocou dentro de você. E essa negligência, a Bíblia diz que é abominável a Deus. Sabe o que é negligência? É quando a Bíblia diz: porque não é nem quente nem frio. És morno. Estou a ponto de quê? Se é que Deus tem náuseas, Ele vomita o dia que Ele encontra um cara negligente. O negligente, ele não é quente nem frio, ele não é. Ser morno é não ser. Por isso que ser morno é tão grave. Ser morno é ser aquele cara imparcial, político, que joga nos dois times, que está na maçonaria, mas está na igreja, que está na Harley Davidson, mas gosta de,
curso de gourmet, o bandidão, motoqueirão, não sei o que, chega lá no curso de gourmet, mais delicado e tal, que não tem nada a ver. Por quê? Porque ele tenta ser negligente. Ele não assume uma posição, ele fala, eu sou assim. Meu, se você é frio, você está em vantagem, porque você é frio. E Deus, ele olha para você e fala, ele é frio. Mas quando Deus olha um morno, ele não é nem quente nem frio, ele não é. E eu e você, nós precisamos voltar a ser. Porque quando eu sou, aquilo que eu faço não me define mais com quem eu sou. Eu sou, e o que eu sou define o que eu faço, mas não o contrário. E a Bíblia diz que aquele que não produz fruto, o que o pai faz? Capa fora. Jesus, ele diz, eu sou a videira verdadeira e vós sois o ramo. Todo ramo que não produz fruto, o pai, o lavrador, ele vem e corta. Presta bem atenção nisso. Nós seremos recompensados pelo que fizemos, mas seremos julgados pelo que deixamos de fazer daquilo que deveríamos ter feito. Meu querido, não se escandalize, pare de ser um profeta do caos, pare de assistir a televisão para tentar saber todas as atrocidades. Não se escandalize com o mal que impera no mundo. Deus não está preocupado com o tamanho da sua maldade que você tem feito. Deus está preocupado com os frutos que você não tem produzido. E aí que entra a gravidade, que o que escandaliza Deus é não produzir fruto, não fazer o que deveria ser feito. E eu e você, nós estamos ensinando uma igreja a fazer aquilo que Jesus gosta que faça. Não faça o mal, não roube, não minta, não isso, não faça, não adultere. Mas, meu querido, Deus não vai cair no mérito se você adulterou ou não. Mas Deus, ele vai chamar aqueles trabalhadores para quem ele deu 10 talentos, deu 5 talentos. Ele chama esses 3 trabalhadores e sabe qual deles é desqualificado? Qual deles? Fala mais alto. Aquele que enterrou o seu talento. Ele não vai te condenar se você conseguiu fazer render 10 vezes mais, 20 vezes mais. Mas ele vai olhar e falar, cara, servo mal, negligente, porque você enterrou o seu talento. Deus, eu enterrei o meu talento porque eu não queria errar. Meu querido, sai daqui hoje e eu digo assim, errem com Deus. Errar, aspas, não é pecar. Errar não é pecar. Não, errar não é pecar. Vai lá e erre à vontade. Erre à vontade. Porque o pecado, o que define o pecado é a nossa relação de intimidade com Ele, naquilo que nós somos nele. Entretanto, permaneça, sendo aquele que recebeu um espírito de poder, amor e equilíbrio. A Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito de quê? Covardia. Sabe qual que é a principal característica de um covarde? A negligência, ele não tem a moral. E nessa manhã existem coisas que Deus está colocando na sua vida, dizendo, anda na corda, filho. Existem sonhos que Deus está dizendo assim, embarque nesses sonhos, caminhe em cima desses sonhos. Existem projetos, engenharias, que Deus está dizendo assim, ande nessa corda. Quando nós começamos a andar assumir esses riscos, nós começamos a desfrutar e descobrir tesouros da terra. Não tenha medo de errar. Você não é definido pelos seus erros. E muitas vezes nós temos sido pastores que nós omitimos verdades libertadoras para as pessoas que estão sentadas. Porque se eu falar essa verdade, você não volta mais aqui, porque você entendeu que você pode caminhar para outros lugares. E a Bíblia diz que a ira de Deus se revela do céu contra todo aquele que retém as verdades pela injustiça. Se existe alguém que Deus vai comer o couro, se é que Deus faz isso, nessa terra se chama pastores. Que a ira de Deus se revela do céu, não contra o bandido, não contra traficante, não contra a corrupção. A ira de Deus se revela do céu contra todo aquele que retém verdades injustamente. Eu sei que você precisa saber de algo, mas eu não falo
para você voltar aqui no cinema, para você sentar na cadeira e dar teu dízimo e a sua oferta novamente, para você não ir embora e Deus te usar nas nações, para Deus não te usar em outras igrejas, para Deus não te usar nas escolas. Então eu prefiro você aqui, e aí eu vou fazendo a política. Sabe aquela experiência que você teve com o Espírito Santo? E você não tem a moral de contar e assumir diante dos teus amigos, diante dos teus familiares? Um dia eu tive essa experiência com o Espírito Santo, sendo de uma família tradicional, uma família de pastores, sendo uma família que tinha verdade em si mesmo. Um dia eu tive que levantar e falar, o Espírito Santo me levou a orar em línguas, e agora eu oro em línguas. E aí você é recriminado, você é mal interpretado, e ninguém da sua família orava em línguas, e você só ora, e você olha, é visto torto. Mas um dia eu tive que bater de frente com meu pai e falar, brother, aquilo lá era teu tempo, agora é a respeito do meu, mas eu não vou ficar quieto. Não seja negligente. Tudo que te opõe, tudo que é um obstáculo entre você e o propósito de Deus para sua vida, eu quero te convidar a você passar com uma patrola por cima, a você chegar dando soco e cabeçada e cotovelada, porque nós não seremos omissos naquilo que nós fomos chamados para fazer. Talvez você não vai mais ser decapitado numa praça pública, talvez você não vai mais ser perseguido na sua casa, mas talvez o seu Facebook vai ser bloqueado alguns dias. Talvez você receberá ameaças de morte dentro da sua casa, atentados contra a sua família, mas qual o problema disso? Importa que eu e você, nós sejamos fiéis até o fim, com espírito de poder, de autoridade, de amor e de equilíbrio. Vamos nos colocar de pé?